Oi, pessoal! Estou de volta com mais um capítulo dos Astros da Copa. Quero dar mais uma olhadinha aí no jogo de domingo entre Brasil e Noruega. Eu fiz um vídeo que foi ao ar ontem, eu vou até deixar aqui o link para vocês. Nesse vídeo eu fiz uma análise sobre o técnico Ancelotti e dei uma pincelada no jogo, eu olhando aqui bem por alto. Mas então eu fiquei muito empolgada, né, com o mapa do Ancelotti. Quem pôde ver o vídeo já está sabendo dessa empolgação. E também fiquei empolgada com esse mapa do jogo de amanhã. Então, voltei aqui com uma análise um pouquinho mais aprofundada desse mapa do jogo de amanhã e mais algumas outras coisinhas que eu quero trazer para vocês. Quero fazer um paralelo com o mapa da seleção brasileira e quero fazer também um paralelo com o mapa do Ancelotti. Vamos ver como é que esse vídeo aqui vai ficar. Então, sem mais delongas, meu nome é Dani Martins, eu sou astróloga clássica. Bora para a análise. Bom, pessoal, e esse é o mapa, então, do jogo de amanhã. Brasil e Noruega, 5 de julho de 2026, às 4 da tarde, lá em Nova Jersey, né, lá nos Estados Unidos. E o mapa é esse aqui. Agora, vocês vão, quem já me acompanha aqui um tempinho, vai perceber que esse mapa está um pouco diferente. Porque nesse mapa aqui, eu não estou usando o sistema de casas por signo inteiro, né? Nos que eu costumo usar, onde que está o ascendente, né? Vai estar a casa inteira naquele signo. Então, para analisar astrologicamente um evento, eu uso o sistema de casas do Porfírio, ok? E batendo o olho assim, dá pra gente ver a posição dos astros, né? Dá pra gente ter uma ideia da posição dos astros ali naquele céu daquele momento. Bom, pessoal, e o ascendente, então, desse jogo, né? Em que o Brasil vai ser o mandante, né? De campo, o ascendente ele representa o próprio Brasil, né? Então a gente vê aqui que está com ascendente em Escorpião. E se o Brasil, se o time do Brasil é o ascendente, qual que é, onde que eu encontro a Noruega nesse mapa, né? Na casa oposta, na casa 7, a casa dos adversários também, né? Que está em Touro. Então vamos olhar a condição desses dois aqui, né? Primeiramente, a gente vai olhar o regente. Então, se o Brasil ele é escorpião nesse jogo, a gente tem que olhar para a condição de Marte. Aqui, um parênteses aqui, é que eu sou astróloga clássica, né? Muito prazer, eu sou a Dani Martins. E na astrologia clássica, a gente trabalha só com os astros visíveis a olho nu no céu, sabe? Então, a gente considera os planetas só até Saturno, né? Essa astrologia aí, ela está sendo pensada, registrada, documentada, analisada há milênios, né? Quando ainda não existia telescópio e funciona muito bem desde então, né? Então, aqui também vou considerar, né, o regente clássico de Escorpião, que é Marte. Então, nesse jogo, quem está representando o Brasil vai ser Marte. Tá? Então a gente vê aqui um Marte que está em Gêmeos, isso combina muito com esse jeito, né, criativo, moleque, né, da brincadeira do julgar brasileiro, né, que a gente é tão conhecido no mundo, né, por essas características. Também fala do drible, né, porque Gêmeos é regido por Mercúrio, né, Mercúrio é ágil, ele tem asas nos pés, então fala aqui de agilidade, né, tá falando que o Brasil vai entrar em jogo com o seu futebol mesmo. Acredito que a gente pode estar esperando isso aí. Essa inventividade, né, essa criatividade que é tão brasileira, né? Bom, e como esse Marte está em Gêmeos, eu tenho que olhar a condição também do regente de Gêmeos, que é Mercúrio. E a gente vê aqui que esse Mercúrio ele está em Câncer e retrógrado. Esse retrógrado aqui, ele pode estar falando, por exemplo, de uma certa lentidão para ajustar o time, né? Essa característica que tem sido ficado marcada do Ancelotti, né? Nessa Copa, porque eu não acompanhava ele antes, não sei como é que ele é como técnico, mas essa característica, né? De ir consertando o time à medida que o jogo está rolando, né? E faz uma troca importante, uma substituição importante que dá um pouco de mais velocidade. Enfim, é como se fosse um jogo muito dinâmico, né? Que vivo, né? Ele não é aqueles técnicos talvez muito quadradões que fica mantendo aquela ideia até o fim, né? Ele vai ajustando ali conforme a necessidade vai surgindo. E isso vai estar presente nesse jogo também. E uma coisa que eu achei interessante, sabe, pessoal? Porque esse Mercúrio em Câncer retrógrado, eu já achei no mapa de 2 jogadores brasileiros. Eu já analisei 3 jogadores, né? Vou deixar aqui também o link para vocês. Eu já analisei o mapa do Neymar, o mapa do Vini Júnior, com bastante previsão, que tá dando super check. Depois vocês vão lá dar uma olhadinha. E o do Endrick, eu cheguei a dar uma olhada, cheguei a gravar, mas descartei o vídeo. Tô devendo esse vídeo aqui para vocês. Em breve ele vem. Bom, e o que eu quero dizer é que o Vini Júnior e o Endrick, eles têm um Mercúrio natal retrógrado em Câncer. Sabe? Então, eu acredito que a gente vai ouvir falar bastante desses dois aí, sabe? No mínimo do Vini Júnior, né? Que ele já é titular, ele já é garantido aí no jogo, né? Pode ser que o jogo seja dele e também do Endrick, caso o Endrick venha jogar, tá? Vamos ficar atentos nesses dois aí. E, inclusive, pessoal, esse destaque aí de Vini Júnior, né? Aí talvez seja mais provável que seja
é mais provável que seja ele mesmo, porque ele começa como titular, né? Logo nos primeiros minutos, os primeiros 10 minutos, né? Essa fortuna aqui do lá do céu do jogo, ela vai encontrar esse Mercúrio. Então, a fortuna ela tem até esse símbolo em roda, né? A fortuna fala de destino, a fortuna fala de fortuna também, benesses, né? Então, aí nos primeiros 10 minutos a gente já pode estar vendo aí esse Vini Júnior sendo destaque. Antes da Fortuna encontrar com o Mercúrio, né, ela vai encontrar também com a estrela Pólux, né? A estrela Pólux, que é uma estrela de Marte, né? Ontem, até nesse vídeo que eu fiz no Ancelotti, eu fiz uma outra interpretação, mas depois olhando só o mapa do jogo, minha interpretação é que esse Pólux aqui, essa Pólux aqui sendo uma estrela de Marte, né, e essa Fortuna indo encontrar ela logo aí nos primeiros 3, 4 minutos de jogo, pode ser que tenha um gol aí também, né? E como é uma estrela de Marte, pode ser que seja um gol do próprio Brasil, né? O que me deixa um pouco preocupada é que essa Fortuna, ela tá saindo de um encontro com Sirius, que é a estrela mais brilhante do céu, né? Uma estrela da natureza de Júpiter e Marte, que fala de honra, sucesso, glórias, e indo para essa Pólux, que é uma estrela um pouco complicada, né? Que pode indicar reviravoltas cruéis do destino, né? Então talvez seja um gol da equipe adversária nesse momento, né? Nesse primeiro momento, mas logo em seguida um gol, sei lá, do Vini, do Endrick, enfim, um gol do Brasil. Não sei, isso aqui é só um palpite, tá, gente? Essa leitura desse mapa aqui tá bem aberta, bem dinâmica. Eu espero vocês aqui nos comentários para poder complementar a minha análise, tá? Eu tô tentando fazer o mais breve possível aqui, então tô lendo esse mapa com vocês, tá? Então conto com o olhar de vocês aqui também comigo. Bom, e a gente então olha agora a condição da Noruega, né? Vamos olhar então aqui para esse touro, que é a casa 7 representando a Noruega. Touro, um signo regido por Vênus, certo? E a gente encontra aqui a Vênus, né? Pertinho do MC, essa linha aqui, ó, essa linha azul aqui, ela representando o MC é o ponto mais alto, né, desse céu aí, nesse dia desse jogo. Então, essa Vênus aqui, nessa Noruega, ela vai chegar chegando, né? Ela já chega chegando. Ela vai chegar, não sei se meio que dominando, se meio que botando um susto no Brasil, talvez aí essa possibilidade que eu levantei, né, desses gols nos primeiros minutos. Enfim, mas eu olho aqui para essa Vênus e Leão e eu lembro do Haaland, do Roller. Não tem jeito, gente. Quando eu falo esse nome, a quinta série que habita em mim, ela fica um pouco uriçada. Bom, e pra mim, eu olho pro Roland e vejo Vênus e Leão pura, né? Aquele cabelão, aquela juba loura, clara, aquela cara que ele tem, né? De quando ele faz assim com a cara, né? Que bota um medo, bota uma banca, aquele tamanho todo, né? Ele é imponente, né? Se ele morasse numa selva, certamente os reis daquela dessa selva, certo? Então tá aqui, né? Bem aqui, num lugar de muito destaque no começo desse jogo, né? Mas como também comentei no outro vídeo, quero trazer, deixar registrado aqui, que nesse sistema que eu estou usando de casas, que é o sistema do Porfírio, essa Vênus, ela já está se distanciando. Na verdade, o meio do céu já está se distanciando dela, né? Então, essa Vênus, tanto a Vênus quanto o Júpiter, né? Os dois benéficos aí, juntos, né? Representando essa Noruega, isso aqui também fala que, né, que eles estão chegando, eles vão chegar chegando, né? A gente vai ter que segurar o tranco. Bom, eles já estão numa casa cadente, né? Eles já estão aqui visualmente nesse céu ali de amanhã, eles já estarão, né, numa casa cadente, a casa 9, ou seja, eles já estão perdendo em luz. Então, minha leitura, né, é que eles começam o jogo mais forte, mas depois eles vão caindo mais, né? Eles vão perdendo um pouco essa força, né? E aí o Brasil vai chegando, chegando. Outra coisa que não me preocupa tanto, assim, né, quando eu vejo essa Vênus super forte aqui perto do MC, é que a gente pode ver aqui, ó, se vocês derem um zoom aí na tela, é que essa Vênus, ela tá aqui, ó, nos termos de Marte, esse primeiro quadradinho aqui, e na face de Marte. E Marte é quem? O Brasil. Então, aqui o time brasileiro, né, conseguindo, de certa forma, conter essa Noruega, e especialmente esse Roland, né? O Ancelotti aí, ele tem que usar essa cuca genial dele, falei bastante sobre essa cuca genial dele aqui no vídeo, sobre ele, né, para poder escolher bem a defesa, né? Quem que ele vai escolher como marcador para o Roland, né? Como que ele vai preparar a saída desse time, né, para poder tirar o foco desse Roland, para poder o time jogar também, né? Deixar esse Roland preso ali e liberar o time para jogar em outras partes desse campo, enfim, né? Estamos contando aí com essa mente tática e criativa, inventiva e genial aí do Ancelotti, né? E uma outra coisa também, pessoal, que joga a favor do Brasil nesse jogo é que o ascendente, né, da hora lá do jogo tá a 16 e 58 de Escorpião.
Daí a pouco, já no final do primeiro tempo, ele vai encontrar a estrela Agena, a estrela fixa Agena, né? A estrela fixa Agena, que é uma estrela de primeira grandeza, né? Uma estrela que fala de sucesso, né, de prestígio, né, de êxito, uma estrela que tem a natureza de Júpiter e Vênus, que são os dois benéficos, embora esses dois benéficos estejam representando aqui, né, a Noruega, eu acredito que, né, é o ascendente que representa o Brasil que vai encontrar essa agenda aqui, né? Então, pode ser que a gente consiga aí, né, pisar na cabeça aí dos nossos inimigos, né? E derrotar mais um time grande e amedrontador, né? Essa estrela Gena também, né, que o ascendente vai encontrar aí lá para final do primeiro tempo, ela tá também pertinho de um lote arábico, que é o lote do sucesso. E mais uma vez dizendo, né, que esse ascendente aqui vai estar representando o Brasil. E um plus a mais aqui também, não podemos deixar de dizer, né? A Lua, né? Ela vai simbolizar a bola, claro, né? Você olha para o céu, aquela bola branca, ela vai, né? Ela vai representar essa bola ali em campo também. E a Lua nos céus, né? De amanhã, lá na hora do jogo, ela vai estar em peixes, né? Ou seja, fazendo um trígono aqui com a turma que está em câncer, né? Que é quem? Mercúrio. Mercúrio, que é quem? O planeta que rege Gêmeos, que é onde Marte está. Marte representando esse Brasil, né? Então, aqui, para mim, é um indicativo, né, da bola nos pés do Brasil, sabe? Talvez o Brasil aí com mais posse de bola, talvez aí quando a bola, né, sobrar aí no pé dos nossos atacantes, dos nossos jogadores, eles não chegam e marcam, né? Porque essa bola, ela tá aí em harmonia com o time do Brasil. Embora não sem algumas tensões, sem alguns entreveros aí, né? Porque ela está fazendo um trígono com esse Mercúrio que rege, né, Gêmeos, onde está Marte, porém ela faz uma quadratura, mas é uma quadratura separativa. Ela está se separando da quadratura que ela faz com Marte, que é o representante do próprio time do Brasil, e na verdade, aqui o próprio Ancelotti, né? Eu fiz a leitura do mapa do Ancelotti, Marte está super forte ali atuando nesse período dele, né? Então, talvez aqui a possibilidade que confirmando, né, que o Ancelotti vai consertar bastante o time aí, mas com a possibilidade de êxito, né, que ele vai conseguir consertar esse time aí andando mais uma vez rumo à vitória, ao sucesso. E aí, pessoal, antes de deixar vocês, eu quero só trazer esses três mapinhos juntos aqui, tá? Rapidinho. Esse primeiro mapa aqui é o mapa da seleção brasileira, tá? Eu quero até fazer um agradecimento aqui a um dos meus mestres, né? Eu tive alguns mestres aí da astrologia, fora os mestres dos livros, né? Esses astrólogos gregos, persas, egípcios, enfim, todos eles que deixaram todo esse legado aí pra gente estudar. Eu tive alguns mestres contemporâneos, né? E, inclusive, numa escola, eu conheci muitos mestres, uma escola que chama Saturnália. Quero até deixar um agradecimento aqui ao meu amado mestre João Acuio, né? Que ele que conseguiu levantar, né? Os dados da seleção do nascimento da seleção brasileira, né? Então, foi 21 de julho de 1914, às 15 horas e 30 minutos, no Rio de Janeiro, né? Então, esse mapa aqui da esquerda. Esse mapa aqui do meio é o mapa do jogo de domingo, dia 5, e esse mapa aqui da direita, o mapa do Ancelotti. Inclusive, eu quero vir aqui fazer um vídeo para vocês, tá, gente? Especialmente sobre o mapa da seleção, mas isso vai ficar mais para frente. Agora eu quero aqui só pincelar algumas coisas. Vocês vejam aqui, ó, que o ascendente da nossa seleção brasileira é Capricórnio, né? Então, quem que vai reger essa seleção brasileira é Saturno. Né? Saturno é o regente de Capricórnio. Saturno se encontra em Gêmeos. Gêmeos que fala aí dessa, que eu acabei de falar, né? Inventividade, dessa criatividade, que é inclusive o signo onde Marte, representando o time do Brasil, vai estar nesse domingo, dia 5, na hora do jogo, ali. Bom, então esse Saturno inventivo, criativo, cheio de ideia, o Saturno, ele driblando aqui, com esses gêmeos driblando, esse jeito moleque, esse jeito meio saci nosso, né, no futebol, mas ainda assim com muita seriedade, inclusive impondo muito respeito, né, quando as seleções vão enfrentar o Brasil, eles dão uma tremida na base, né, porque o Brasil é o Brasil, afinal de contas, a gente é pentacampeão há muito tempo, né, deixamos aí eles comendo poeira já há muito tempo, estamos rumo ao Hexa. Bom, o fato é que esse Saturno, então, regente do ascendente, ele está conjunto, pertinho, de uma estrela de primeira grandeza, chamada Betelgeuse, que eu falei ontem do mapa do Ancelotti, né? Betelgeuse é uma estrela de primeira grandeza, da natureza de Marte e Mercúrio, né? Tem falado aqui nessa série Astros da Copa, né? Como Marte e Mercúrio, eles se relacionam com o futebol, né? O Mercúrio trazendo essa habilidade técnica, essa habilidade mental que um bom jogador ele precisa ter, né? Uma visão de jogo, uma coisa mais uma habilidade, uma agilidade também, né?
E Marte, claro, trazendo a força, a ação, a coragem, né, o impulso e tudo mais. E essa estrela, ela confere honras, prestígio, fama, sabe? Glórias nos combates, né? Então, isso aqui já está constelado, né, no mapa da seleção brasileira, né? Uma seleção que vai ganhar aí honrarias, né? Bastante. E eu aqui repito, né? A gente é penta. Eles estão ainda comendo poeira para chegar atrás de nós, a gente está querendo a nossa sexta estrelinha e não tem ninguém perto de nós, né? A gente é o primeirinho da fila. Acontece que essa Betelgeuse também está constelada no mapa do Ancelotti. Sabe, gente? Então, isso aqui dá um match muito grande do Ancelotti com a seleção, né? E Ancelotti também tem um Saturno forte no mapa dele, né? Saturno que rege a nossa seleção. Então, é um match muito legal. E como eu disse na análise do mapa do Ancelotti, é um mapa de um vencedor, né? Que está no momento de bastante glória. Então, né? Esse para mim é um testemunho muito bacana, né? Que a gente está aí com as mãozinhas aí na taça, tem ainda um caminho para andar, né? Temos que contar aí com alguns juízes ladrões que vão aparecer no caminho, anulando um gol nosso, dando um pênalti que não foi para o outro, favorecendo numa falta ou desfavorecendo numa falta que marcaram no Brasil, enfim, isso aí a gente vai encontrar. A gente vai ter que enfrentar, tá? Esses juízes que podem estar aí jogando meio que no time oposto. Outra coisa que me chama também a atenção é que o próprio Mercúrio, né, no mapa natal, né, da seleção, ele está em Câncer e retrógrado, né? Então esse céu, né, já agora e ali amanhã no dia de jogo, é familiar para o Brasil, né? Ele sabe jogar nesse campo um pouco duvidoso, um pouco que faz talvez uma retranca ali um pouco maior, ele consegue ali com a inventividade dele, né, ir em frente. Olha que interessante, né? O Saturno que representa a seleção, ele é em Gêmeos, né, regido por esse Mercúrio, que no mapa do Brasil está em Câncer e retrógrado. E amanhã, na hora do jogo, o Brasil sendo ascendente em Escorpião, regido então por esse Marte que está em Gêmeos, regido por um Mercúrio retrógrado em Câncer, né? Essa configuração aqui tá dando match, gente, tá dando match, né? Isso aqui eu já tinha dito, né, que o Ancelotti me pareceu, pela análise que eu fiz do mapa dele, que amanhã é um jogo para ele, né? E tô achando que tá reforçando aqui essas tendências, tá, pessoal? Então era isso que eu queria falar com vocês hoje, pessoal. Vou deixando vocês por aqui com ainda mais esperança do que eu tava ontem. Tô achando que amanhã o jogo é nosso. E a gente se vê então na semana que vem. Um beijo, até a próxima.